de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, eu quero pensar com você num texto. Esse texto eu citei ele na sexta-feira, na oração aqui, e pela noite, né? De manhã nós conversamos sobre Josué capítulo 15, e hoje eu quero conversar com você sobre o que foi falado à noite. Está ardendo tanto no meu espírito, eu quero conversar com você, que está no livro de 2 Reis, capítulo 3. Glória a Deus. 2 de Reis, capítulo 3. Rafa, tá bonito? Você tá bonito, hein, Rafa? Hoje nós estamos próximos, hein? Hoje. Capítulo 3, gente. Quem achou, diga amém. Eu quero ler os primeiros versos aqui, tá? Vamos caminhar aqui na leitura e eu sei que nós iremos ter um entendimento juntos. A partir do primeiro verso, por favor. Que diz assim: E Jorão, filho de Acabe, filho de quem, gente? Muito bem. Começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou, quanto tempo, gente? Muito bem. E fez o quê? O que ele fez, gente? O que era aos olhos de quem? Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Sefate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor.
Amém, gente? Gente, esse texto ele é um texto muito rico e eu quero conversar com você para que nós pensemos algo muito importante, algo muito sério, tá? O texto começa dando referências a um rei que está atuando agora, pós-morte de seu pai, não é? Acabe. Acabe, você sabe bem que ele foi um homem influenciado por sua esposa, presbítero, e que infelizmente cedeu aos caprichos, não é? Religiosos, caprichos não, cedeu para a devoção da sua esposa, destinada aos deuses pagãos, e ela influenciou ele de tal forma que ele então cedeu, não é? Cedeu, e agora o povo de Deus está sendo bombardeado de informações religiosas, não é? Baal e o Senhor, não é? E ela queria que o povo respeitasse, e não apenas respeitasse, como também adorasse o seu Deus, não é? Jezabel era uma mulher muito difícil, mulher de opinião, uma mulher sagaz, uma mulher firme, que influenciava de uma maneira muito intensa, não é? As decisões do rei. E aí você conhece a história que se levanta um homem de Deus. Elias se levanta e você conhece bem que ele disse que segundo a palavra dele não iria chover, e isso aconteceu. E lá na frente há um desafio propagado por um homem de Deus, propagado por quem tem relacionamento com Deus. E o que é interessante em tudo isso, gente, é que, presta atenção, quem tem confiança do Deus que serve não está preocupado se está na maioria ou na minoria. Quem tem confiança no Deus que serve, irmão, diante da ordem de Deus, ele enfrenta um exército, não importa qual é o número que tem esse exército. O profeta se levanta como um homem de Deus para declarar o seguinte: vamos organizar esse segmento religioso aqui no nosso meio? Vamos fazer o seguinte: traz todos os seus profetas pagãos e eu vou estar lá no meio deles. E é o seguinte, segundo os seus ritos, segundo os seus costumes, segundo as suas ideias, segundo as suas práticas, segundo as suas tradições, vai lá, nós iremos oferecer um holocausto, e o Deus que se manifestar com fogo e receber esse holocausto, então a partir desse momento será o Deus de Israel. Essa palavra pareceu boa ao povo e eles aderiram àquele desafio. 1 contra 850 profetas pagãos, 400 profetas de Baal, mais 400 de Acera ou Azera, não sei a pronúncia certa. Mas o que se dá por entendimento é que esse profeta, depois de um determinado tempo, vendo que aqueles homens, por estarem na maioria, ofereceram lá o seu holocausto, prepararam a sua oferta, não é? Dançaram a dança da chuva, a dança do vento, a dança do sei do quê, não é? Bateram seus tambores, se cortaram, se machucaram, gritaram, espernearam, e o profeta, na sua confiança, até de uma forma, dá um certo deboche, né? Não, clama mais alto, quem sabe ele está dormindo e não está conseguindo ouvir. Você conhece a história. Mas, num dado momento, ele chama a atenção dos profetas, ele agora restaura o altar, e eu quero já de pronto dizer a você que Deus já deu a palavra para o ano próximo, não é? E ele restaura o altar, ele faz o quê? Muito bem. E quando ele restaura o altar, ele prepara tudo, e o que era mais importante naquele tempo, irmãos, e não apenas porque era importante, tá? E não apenas porque servia até mesmo de moeda, ele faz com que seja derramado alguns cântaros de água naquela oferta, até mesmo para dificultar o que é úmido não pegar fogo, não é verdade? Sim ou não, gente? Por que também? Por que pensar isso? Porque como não havia chuva, não é? Lugares áridos, é muito mais fácil de se pegar fogo, correto? E se naquele momento ali, sem que ele tivesse derramado água, o fogo viesse, eles diriam assim: não tem como falar que é Deus não, porque não está chovendo, não é? Então aqui está tudo seco, o sol está escaldante, queimou o negócio, não tem Deus aí não. Ele então, percebendo isso e entendendo, joga a água sobre o holocausto, e você conhece a história que Deus derrama fogo, não é? Que consome o holocausto, que lambe a água que estava no rego ali, e que não era pouca, e que agora todos aqueles homens se prostram, dizendo que só o Senhor é Deus.
Muito bem, Acabe morre, gente. Acabe morre. E agora o seu filho, como nós vimos aqui, Jorão, ele está no governo. E o texto começa a dizer, irmãos, aqui para nós, o texto começa a dizer que esse homem tem um comportamento. E algumas coisas eu quero pontuar aqui. Primeiro, gente, é de costume, desde este tempo, registrar. O que eu disse? Muito bem. Há um texto que diz que nós precisamos trazer à memória o que nos traz o quê? Esperança. Tá certo? E os registros da vida nos ajudam a tomar decisões corretas. Tá certo? Então, quando você vai começar a ler a história dos reis, as práticas, tudo que eles faziam, as decisões que eles tomavam, havia um registro. Tudo que ocorria, as guerras, as decisões, os investimentos, havia um registro. E o que eu quero dizer com isso, gente? Presta atenção. É que os registros, não é, dos feitos, do comportamento, do segmento religioso, das decisões, das alianças que cada um desses reis tomavam, servia, olha só, servia de sinalização para o próximo rei olhar, observar e tomar decisões coerentes. Aí eu quero pensar com isso o seguinte: você, eu, na nossa história familiar, na nossa história pessoal, na nossa história profissional, por conta de tudo que nós já vivenciamos, ou que outros vivenciaram, a nossa trajetória, ela está repleta de sinalizações que vai dizer a você o seguinte: aqui foi bom, vá, faça, repita, não é? Aqui foi o péssimo, não vá por esse caminho. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que o avisado vê o perigo, vê a desgraça e foge. Agora a pergunta que eu quero fazer nessa reflexão, nessa observação é a seguinte: por que é que muitos crentes ainda vivem situações terríveis, de diversidade, de problemas, e aí eles põem na conta de Deus dizendo o seguinte: Deus, você está colocando eu nessa prova por quê? Você está me maltratando nessa situação por quê? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, eu gostaria que nós fôssemos muito honestos para pensar o seguinte: escuta bem, meu irmão, o texto diz o seguinte, que o avisado, como é que o texto diz? O avisado, seja na vida familiar, seja na vida pessoal, há muitas e muitas situações que já serviram para você de registro. Agora, se bom ou ruim, o que você vai viver depende da decisão que você toma. Isso é muito sério. É como na vida política agora. Nós já temos inúmeros registros para trás de pessoas que foram boas ou ruins. Isso dependendo da ótica que cada um tem, e eu não quero entrar nesse mérito a princípio. Não é esse o foco, mas só para abrir esse parênteses aqui. O que o pai vai viver de bom ou de ruim depende da decisão que cada um toma. E aqui está dizendo para nós no versículo 1 que o filho desse rei, que deixou como legado inúmeras situações ruins, irmãos, ruins. Aqui diz assim que o filho de Acabe, olha lá, filho de Acabe começou a reinar em Samaria. E no 10º ano, no 18º ano do rei Jeosafá, rei de Judá. É preciso lembrar aqui que Israel era uma nação só, um povo só, e que, devido o filho de Salomão, se não me falha a memória, é isso mesmo, colocar um imposto muito pesado sobre o povo, não é? As tribos, olha só, as tribos questionaram, porém, 11 delas aderiram a este imposto e uma delas não aceitou, que foi Judá. Então Israel agora é dividido em duas partes, não é? Judá, não é? E Israel. Israel é a grande maioria das tribos que aceitaram aquele tributo, e Judá que não aceitou, tá certo? Mas é o mesmo povo. Então está dizendo que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar, e quando ele começou a reinar, Josafá já tinha 18 anos de reinado, tá certo? E ele reinou 12. Vai no próximo. Ah lá, agora começa já a nos ensinar o seguinte, que Jorão tem como registro, olha só, tem como comportamento, mediante as suas decisões,
praticar o que é mal aos olhos de Deus. Tá certo? Ele praticou o que era mal aos olhos de Deus. E o que é gostoso na Bíblia é que ela é rica em detalhes. Ele não fez o que seu pai fez. Está lá, está escrito aqui. Porque ele pegou a estátua de Baal e tirou do meio do povo. Ele não fez isso, mas olha o versículo 3. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, com que fizeram Israel pecar. A Bíblia fala assim, ai daquele que faz o teu irmão cair, tropeçar. Ai, gente, isso é muito sério. Ai daquele que faz o seu irmão pecar. A Bíblia fala que se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Isso é muito sério. Se você está vendo que teu irmão vai cair, meu irmão, o teu papel em amor, eu disse o quê? Em amor, em graça, é alertar, é ensinar, é interceder. E aqui Jeroboão, e eu não vou me deter, depois você pesquisa, fez Israel pecar. Muitos reis fizeram o povo de Deus pecar. Os reis de Israel, todos foram ruins, péssimos. De Judá se salva alguns. De Judá foram melhores. Mas os de Israel, todos foram péssimos, irmãos. E aqui está dizendo para nós que eles seguem então o exemplo, os registros, o comportamento, a forma de reinar, de governar, de alguém que fez a nação pecar, que fez a nação ruir. Vamos lá, vamos continuar. Agora preste atenção, porque isso é importante. Isso é muito importante. Sabendo que o rei Acabe morreu, e funciona assim, toda vez que uma nação ia em guerra e vencia a nação opositora, aquela nação agora ela teria que pagar tributo à nação vencedora. Era assim que funcionava. E quando o rei dos Moabitas está sabendo agora que Acabe morreu, ele então se nega a continuar a pagar os tributos, não é? Ele se nega. E com isso se inicia uma possível guerra. Uma guerra porque Jorão, indignado com isso, decide ir para a guerra e chama alguns parceiros para ir, e entre eles o rei de Edom e o rei Jeosafá. E aí, nesse caminho, gente, presta atenção, todo investimento, todo projeto, olha só, tudo que você tentar fazer, nós precisamos não apenas pensar nos benefícios, tá? Você precisa pensar o seguinte, espera aí, o que pode dar errado nesse plano? O que pode dar errado nesse projeto que eu estou fazendo? Porque quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, a gente acaba sendo envolvido na emoção, e no processo você não para pensar se vai ter algum problema. E aí normalmente não tem um plano B, presbítero. A Bíblia fala assim, que se você for construir, compre todo o material, tá? Para que a obra não fique embargada e pare no meio do caminho, alguém diga, não se preparou. A Bíblia fala isso. Então, há necessidade de nós, quando estabelecemos um plano, nós pensarmos em tudo e também estabelecer um plano B. Este homem, eles têm como projeto ir para a guerra, tá certo? Ele leva todo o seu exército, não pensou na infraestrutura, está indo para um projeto, enfrentar um deserto, e no meio do caminho agora acabou a água. E como é que faz? Como é que faz isso, gente? O povo não vai precisar nem para a guerra, vai morrer no meio do caminho. Mas, olha só, Josafá, que teme a Deus, pergunta, será que não tem nenhum profeta para a gente consultar se é bom prosseguir ou se é bom voltar? Não é melhor não? E um dos meninos de Jorão fala, olha, tem um profeta aí, é o sucessor de Elias, e a partir daqui eu começo a ministrar para você. Gente, eu não sei se você em algum momento ficou bravo. Quem já ficou bravo aqui em algum momento da vida? Você já ficou bravo? Já? Não? Você nunca ficou, presbítero? Meu Deus, que coisa chique, né? Você acalma em pessoa? Menino bom. Já ficou bravo, gente? Já? Já ficou, Sinira? E no meio dessa ira toda, olha só, em algum desses momentos,
você precisava tomar decisões, né? Já tomou decisão na sua ira? Foi bom ou foi ruim? Eu, se eu parar para pensar, acho que foi ruim, gente. Mas não quero te influenciar, não. Foi boa? Na ira? Às vezes funciona, né? Às vezes tem que ter um caibro na mão, né? Gente. Então, gente, olha, aqui está dizendo para nós, tem algo muito importante para nós, que é sobre essa questão. Aquele momento que você perdeu a linha. Aquele momento em que o seu emocional está abalado. Você está nervoso. Está até espumando aqui do lado aqui. Por quê? Porque quando o Josafá pergunta sobre um profeta, as pessoas lembram de um profeta que é o sucessor de Elias, e eles falam de Eliseu. E o que é interessante é a observação que Josafá faz. Vamos lá, gente, ó. Versículo de número 11 e 12, vamos lá, 11 e 12. Existe Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor. Profeta de quem, gente? Olha só, para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos, dizendo, aqui está Eliseu, e vai dizendo. Vai lá, próximo. Vai lá. Então disse Josafá, está com ele o que, gente? Olha, Josafá, a primeira coisa que ele faz é uma afirmação. É homem de Deus. A palavra do Senhor está com ele, e eu preciso observar com você esta frase, esta afirmação. Por quê, gente? Gente, nos tempos atuais, e não é só de agora não, tá? Não é só de agora. Se você quer saber, havia muitos outros homens chamados Jesus, na época de Jesus. Havia muitas pessoas na época de Jesus que se auto-intitulavam Messias, não é? Havia muitas pessoas que se auto-intitulavam aquele que tem a palavra, não é? E que agora recebeu uma revelação única de Deus para a vida de toda a humanidade. É o segundo Jesus. Ainda nos dias de hoje. Nos dias de hoje, parece que ser profeta ou estar nessa condição de profeta é um status fora de série. Eu não quero entrar no mérito aqui se está certo, se está errado. Gente, presta atenção. O que deve ser avaliado? Presta atenção. Um profeta tem duas coisas que é importantíssimas para a vida dele, que define ele como profeta, e é simples. Primeiro, ele fala em nome de quem? Ponto final. É tanto que profeta que é profeta, ele diz, assim diz o ponto final. Segunda coisa, é que aquilo que ele disse em nome do Senhor tem que acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você ficar gritando, antes de qualquer coisa, o profeta assim disse, presta atenção, avalia, pense, isso é muito sério, porque aqui Josafá, ele está afirmando, esse que você está dizendo, menino, a palavra do Senhor está com ele, a palavra do Senhor está com esse profeta. Aí então Josafá, o rei de Israel, e o rei de Edom desceram até ele. E agora, olha só, outra coisa importante, próximo versículo. Olha lá. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que eu tenho com você? Que eu tenho com você, ô Jorão? O que eu tenho com você? Por que você não vai nos profetas de teus pais, nos profetas da tua mãe? Por que não vai lá buscar os profetas do teu pai e da tua mãe? Por que você não faz isso? Irmãos, o que me chama a atenção aqui nesse profeta, presta atenção, é que ele não se rebaixa porque ele está diante de um rei. Ele não se rebaixa porque ele está diante de uma autoridade. Até porque essa autoridade só é quem é, porque na verdade, para se ungir um rei, precisa de um profeta. Não é para ser profeta precisa de um rei. Para ser rei precisa de um profeta, gente. Segundo a história bíblica, o primeiro rei de Israel, qual é o nome dele? Isso, Saul. Para ele ser ortogado como tal, precisou de um profeta. Escuta bem isso. Samuel derramou óleo sobre ele. O segundo rei de Israel, quem foi? Davi. Da mesma maneira, o processo... Não é que se torna, deixa eu me dizer assim, uma tradição bíblica,
Para que se levantasse um rei, tinha que ter uma unção. E isso é muito sério. Aqui esse homem sabe quem ele é. Eliseu sabe quem ele é. E ele não está aqui para fazer conchavo. De maneira nenhuma. E ele é direto. O que eu tenho com você? Você veio aqui para quê? Você quer alguma coisa? Vai buscar lá nos profetas do teu pai e da tua mãe. Por quê? Porque o profeta está atento ao que está acontecendo com a nação. Ele sabe muito bem que esse homem aqui, Jorão, ainda está levando o povo a pecar. E nos dias de hoje, meu irmão, por conta de uma posição, por conta de um status, por conta de uma selfie, por conta de seja lá do que for, muitos profetas baixam a guarda, esquecem do que a palavra do Senhor é que determina o que precisa ser estabelecido. E aí ele baixa a guarda para dizer o seguinte: olha com quem eu estava, olha a minha foto, olha quem eu sou, olha onde eu fui, olha o que eu faço. Profeta que é profeta, meu irmão, ele não está preocupado se a autoridade máxima está na casa dele. Ele se preocupa com o seguinte: a autoridade do universo é que é sobre a minha vida. Então ele está perguntando: o que eu tenho com você, Jorão? Você quer alguma coisa? Vai buscar com os profetas do teu pai, porque você é pecador. Profeta não tem papo na língua não, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui para ser estúpido, para ser ignorante e não ter educação. Até porque, preste atenção nisso, Romanos capítulo 13, diz que quem não respeita a autoridade, olha só, não está respeitando a Deus. Mas agora, pastor, como é que você agora me ajuda a entender esse processo todo aqui? Escuta. A Bíblia fala, lá em Romanos, põe Romanos 13, 1 aí, por favor. Vamos lá, mas depois você volta nesse aí, tá? Romanos 13, 1, deixa eu correr. Toda alma esteja sujeita a quem? A autoridades do quê? Porque não há autoridade que não venha de quem? Então, meu irmão, toma cuidado quando você ficar falando mal de A, de B, de C, de D, tá? Quando você tiver vontade de falar mal, fala para Deus, vai lá orar, vai buscar, tá bom? Toma cuidado, olha lá, ó. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. 2, olha lá. Olha o problema. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste o quê? E os que resistem trarão o quê? A condenação. Então, toma cuidado. Só que nesse processo aqui, a gente está falando de alguém que tem a autoridade e o aval de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá no texto, por favor. O profeta, irmãos, é quem tem o aval de Deus. O profeta é quem tem a graça e a autoridade para estabelecer reis pelo nome do Senhor. Agora presta atenção, porque esse homem está dizendo o seguinte: eu sei quem eu sou. E não é a ocupação que você tem, porque até esse momento, veja bem, Jorão está rei. Não é? E ele está dizendo aqui, ó, se você quiser alguma profecia, vai buscar lá com os profetas da tua mãe e do teu pai. Ou seja, não tem aliança, irmãos. Cuidado com quem você faz aliança. Toma cuidado. Vai lá buscar com os profetas. Porém, o rei disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Agora, olha a posição do profeta. Vai. Então, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se não respeitasse quem? A presença de quem, gente? Ou seja, presta atenção, meu irmão, faça aliança com quem tem aliança com Deus. Se você ler a história de Josafá, é um homem que teme a Deus. A maioria dos reis de Judá, como eu disse, são homens que têm relacionamento com Deus, são homens que têm aliança com Deus, são homens que respeitaram a Deus. E ele disse, se não fosse Josafá, eu ia aqui mandar você, ô Jorão. Mas ele disse, eu respeito a presença de Josafá. Presta atenção, isso é sério. Nós precisamos ter aliança e ter comunhão com quem tem aliança e comunhão com Deus, gente. Isso é muito sério. Porque ele está falando, se não fosse isso, eu nem olharia para você e nem te veria. Eu não ia gastar meu tempo com você, não. Mas, gente, dá para entender aqui nesse versículo que ele está bravo, sim ou não? O profeta está bravo, né? Ele está fumaçando. O bicho está ruim.
Mas a partir desse momento, a grande lição, mediante a pergunta que eu fiz a vocês, sobre o nosso estado emocional, aquele momento de ira, aquele momento que nós estamos nervosos, que a gente está mordendo aqui, arranjando os dentes, o que nós iremos fazer? O que eu faço, pastor? Vamos lá para o próximo versículo? Olha o profeta aqui. Ora, pois, trazei-me um... Pastor, o que tem a ver isso? Ora, pois, trazei-me um músico. Olha só, se tem um fato, uma das criações de Deus, que toca diretamente na alma e muda o estado e a condição psicológica do ser humano, olha só, é a música. Um exemplo clássico nisso, todo lugar, todo segmento da vida, no começo e no fim, tem música, sim ou não, gente? Não é? Olha só, o que é música, gente? Música é uma arte, tá? E a música se comunica com a alma. E ela, através dela, você consegue ter sensações e sentimentos. Aqui o profeta está dizendo o seguinte: ele se conhece. E por ele se conhecer, presbítero, ele agora está determinado a mudar o ambiente. Olha só, escuta bem. Se você precisa tomar uma decisão e você está percebendo, e você não parar para pensar e enxergar que a sua condição neste momento vai te impedir de tomar uma decisão coerente, muda o ambiente, gente. Muda o ambiente. O profeta precisava mudar o ambiente para ele exercer a sua função, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É muito sério isso. Ele está percebendo que agora ele não está em condições de exercer sua função, presbítero. Ele não está em condições. Mas ele está dizendo o seguinte: traz aqui um músico. Traz um músico aqui. Porque eu preciso mudar esse ambiente. Meu irmão, está difícil? Está ruim? Está com vontade de xingar? Está com vontade de mandar um menino lá para a casa do Senhor? Você pensou outra coisa, né? Vigia. Sabe o que você faz? Entra no teu quarto. Entra no teu quarto lá, liga um som, mas bem alto, liga lá. Mas o que eu vou ouvir, pastor? De preferência, algo que você não está tão acostumado a ouvir. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque quando você coloca, eu vou ouvir, eu acho que eu vou ouvir Amado Batista. No hospital. Sabor de mel? Não, gente, presta atenção, não. Põe lá, irmãos. Sabe por quê? Porque você, por conhecer aquela música, você não vai parar, não vai permitir que ela entre em você e faça uma mudança em você. Não é assim? Eu já disse a vocês, mas deixa eu citar mais uma vez. Eu estava numa dessas rodovias da vida, e naquele dia eu falei, poxa, eu queria tanto ouvir um louvor diferente. Deixa eu buscar aqui o Presença. Aí pesquisei lá Presença. Daqui a pouco, quando eu vi lá, vinha aquele menino lá, o Paulo Neto, né? Menino canta bonito, né? 2 aulas que eu dei para ele via telefone, hein? Gente, canta desse jeito, né? Aí tá bom. Aí eu vi lá Presença. Falei, vamos ver, né? E eu sou assim, às vezes, gente. Quando é uma coisa que eu não conheço, eu fico resistente. Mas aquele dia eu falei, não vou ouvir. Aí coloquei lá, bem alto. Fechei os vidros. Gente do céu, aquele louvor falou comigo. E tocou no meu coração. Eu recomendo a vocês. Que louvor. Não é? Lembra daquele louvor? Entra no quarto, fecha a porta. Que condução para a oração, não é verdade, gente? Meu irmão, ali eu chorei. E era gel no cabelo. Oh, Jesus, estou brincando. Como eu fui tocado. Você conhecia aquele louvor? Não conhecia. Depois daquele louvor, eu mandei para uns 4. Falei, escuta. Eu lembro que eu falei assim, Edilson, onde você está? Edilson, ele falou assim, estou trabalhando. Eu falei, você tem 5 minutos? Eu tenho. Então você vai no teu carro agora, fecha a porta do carro, fecha os vidros, escuta esse louvor. E ele fez. Ele me ligou, poxa, Cleiton, meu Deus, que presença de Deus. Eu precisava ouvir esse louvor. E aquele louvor mexeu comigo, gente. Mudou o ambiente que eu estava ali, de tensão, de preocupação e tantas outras coisas mais. O profeta, meu irmão, ele tem consciência do que é necessário fazer para mudar o ambiente. Por favor, não seja refém nem prisioneiro daquilo que infelizmente vai te levar para a ruína e vai te impedir de exercer aquilo que você precisa exercer. O profeta está dizendo o seguinte, muda o ambiente.
Muda o ambiente, irmão. Vai continuar nesse ambiente de briga, de discórdia, de contenda, de ira. Muda o ambiente. Isso é sério. E aí o texto continua dizendo o seguinte: e sucedeu o quê? Tocando o músico, veio sobre ele o que, gente? Olha lá, tocando o músico, veio sobre ele o que? A mão do... Irmãos, isso é sério demais, porque só nesse trecho tem muita lição. Olha só, o músico veio. Eu te pergunto, o profeta pediu uma música específica? Significa, sabe o quê? Que o profeta está acessível, aberto para o novo. Tem gente que não dá um acesso, não abre um acesso, e não está realmente, irmãos, pleno para receber o novo. Ele não sabia o que o músico ia tocar. Ele não sabia o que o músico ia fazer. Ele não sabia se ia ser um rock, se ia ser um samba, se ia ser um chachado. Não, ele não sabia. Mas o que ele estava aberto é o seguinte: não importa o que vai vir daí, mas o que eu preciso mudar, eu preciso. Meu irmão, seja acessível. Seja acessível. Abre o teu coração, para de ser fechado. Não. O profeta está ensinando para mim, sabe o quê? Eu estou aqui. E agora, nesse momento, eu preciso receber. Se você precisa, meu irmão, só recebe quem tem humildade, sim ou não? O profeta precisa ser humilde para dizer o seguinte: eu estou aqui. E eu vou ficar aqui. Outra coisa importante, presta atenção, irmão. No momento que o músico está tocando, eu te pergunto, vamos parar para pensar. O profeta está falando alguma coisa? Ele precisa o quê? O que ele precisa? A Bíblia fala assim, que antes nós precisamos ser, olha só, aptos no ouvir e tardios no... O profeta está aqui agora entendeu o seguinte: agora é o momento de eu receber, de ouvir, eu preciso compreender. Irmãos, isso é sério, isso é muito sério, muito importante. Enquanto a nossa alma grita, enquanto a nossa cabeça está turbada, enquanto a nossa mente está daquele jeito, enquanto nossas emoções estão todas aceleradas, você não vai conseguir adequar o seu ouvido para ouvir aquilo que é necessário. Eu só consigo mudar um estado quando eu me adequo, quando eu me preparo, quando eu estou acessível. E agora aqui, ele precisou ficar em silêncio para meditar. É muito sério isso, irmãos. Ele precisou aquietar as suas emoções. Ele precisou silenciar as suas emoções para ele mudar aquela condição. Ele chamou o músico, chamou. E agora? Agora o menino está fazendo o seu trabalho. Ele não pode interromper. Agora ele está quieto. Eu imagino, eu não sei se ele sentou e o menino está fazendo o seu trabalho. E naquele momento ali, é hora dele receber. Tem gente que não recebe, por quê? Porque é inquieto, não consegue esfriar um pouco os seus ânimos, não consegue colocar a sua alma para quietar. Irmãos, isso é muito sério. Aqui o profeta está me ensinando o seguinte: tá bom, você está se conduzindo para a mudança, então não é só estar em um determinado lugar, você precisa realmente cumprir todos os propósitos, todo o princípio, todas as etapas. O músico está tocando, e agora? Quieto, fique quieto. Agora não é hora de falar, agora é hora de ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Depois que o músico chegou e começou a tocar, e o profeta estava pleno. Irmãos, essa última frase ela é importantíssima, porque me ensina que quando eu mudo o ambiente, e eu estou agora adequado, acessível, pronto para poder realmente me condicionar para uma nova realidade, olha o resultado: e veio sobre ele a mão do... O que é isso? Quem está aqui nessa condição? Um homem. Qual é o ofício dele? Profeta. E o profeta faz o quê? Fala em nome do Senhor. Mas como ele está virado pela presença do Jorão, ele agora perdeu a linha, a conexão. Ele não está conectado. Ele precisava estar com a sua alma livre para poder então se reconectar com Deus. E a partir desse momento, ele receber de Deus o que precisa ser dito. Isso me ensina o seguinte: ainda que teve alguns profetas que profetizaram na ira.
Não é, gente? Teve um lá que os meninos chamaram ele de calvo, e eu estou ficando, gente, calvo. O menino que corta o meu cabelo falou assim, rapaz, está chegando a hora. Eu falei, enquanto não chega, faça teu trabalho. Eu já estou decidido. Se cair mais, eu raspo. Vocês vão ter que me engolir. Se cair mais, eu raspo. Acabou, né? Agora tem os implantes, né? Tem implante, tem as próteses, né? É chique, né? Aí eu coloco logo um liso caindo no zóio para me fazer assim, ó. Eu sou doido para fazer umas tranças, né? Coloca um dread, não sei. O que vocês acham, gente? Gente, o texto aqui diz que a mão do Senhor veio. Pastor, o que você quer nos falar hoje, nesta manhã? Deus quer tanto tocar no seu coração e falar com você. Deus quer tanto se revelar a mim e a você. E aí, você precisa ser, eu e você, nós precisamos ser honestos com a nossa realidade. Eu não disse aqui de maneira nenhuma que você está pecando quando você se ira. Porque a Bíblia fala assim, você pode se irar. Sim ou não, gente? Mas o texto fala assim, ireis, mas não... Sim ou não, gente? Mas como é que eu não vou pecar? Como é que eu faço, pastor, quando eu estiver irado? Como é que eu faço para eu não pecar? O texto fala assim, não se ponha o sol sobre a tua ira. Enquanto tem tempo, resolve. E esse texto está dizendo o seguinte, que quando ele se condicionou, a mão do Senhor, a palavra, a mensagem, a palavra profética veio. Por favor, entenda essa palavra aqui. Sabe por que eu quero dizer a você? Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus quer manifestar em você uma palavra de direcionamento e que vai de fato te dar escape, te dar livramento. É, pastor? É. Você lembra que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava indo numa direção e o Espírito Santo o impediu de ir naquela direção? Significa, agora, vamos parar para pensar, como é que ele conseguiu ouvir, entender que não era para ele ir, irmãos, porque ele estava fluindo na sua conexão com Deus, ele estava fluindo no seu relacionamento com Deus, ele estava sensível às ações do Espírito Santo. A ministração desta manhã para nós, hoje é o seguinte, meu irmão, se você está na condição A, que infelizmente impede de ter as percepções de Deus, se condiciona para se colocar em uma nova realidade, muda o ambiente, para que você esteja pleno, para poder perceber que a mão do Senhor vai se manifestar na tua história. Muda o ambiente. Não seja prisioneiro e nem refém daquilo que te faz perder a linha. Seja o que for. É para mim também, gente. É para nós. Amém ou não amém, gente? A espada que corta aí, corta aqui. Não é? Então isso é muito sério. Aqui está dizendo para nós que o profeta, ele não perdeu o seu ofício porque ele se condicionou. Quem está entendendo, diga amém. O profeta não perdeu o seu ofício, porque ele se condicionou. E quando ele se condicionou, gente, olha lá, ele diz agora aqui no versículo 14, versículo de número 16, e eu termino. Olha lá, a mão do Senhor veio, e agora ele vai dizer, assim diz o Senhor. Gente, isso é muito sério. Não perca, olha só, escuta aqui, igreja do Senhor, é para nós. Não perca o seu posicionamento. Não deixe de exercer aquilo que o Senhor te chamou para exercer. Seja pelo que for, se mantenha na sua posição. Reconheça a sua condição e a sua realidade. Sexta-feira Deus nos deu esta palavra. E essa palavra, irmãos, ela é muito séria. Você é homem e mulher de Deus. Você não é qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. O texto é rico, se fôssemos continuar falando, há muita coisa para se dizer. Mas, só pontuando aqui, meu irmão, escuta, isso é muito sério. Faça aliança com quem tem aliança com Deus. Não faça aliança com quem não tem compromisso com Deus, não. Toma cuidado, não é? Toma cuidado.
Isso é muito sério. E outra, não se rebaixe porque, nossa, veio o fulano A, B, C, e daí? Não é para desrespeitar ninguém, não. Mas é para manter sua convicção e o seu relacionamento com Deus. Isso é muito sério. Agora, se você perceber que, infelizmente, seja o que for, te tirou, não é? Da condição de profetizar, e profetizar aqui é uma alusão a muitas coisas, a produzir, a realizar, a alcançar resultados que é concernente ao seu ofício. Então, meu irmão, se adeque, muda o ambiente. Isso serve para quê, pastor? Para tudo, na tua casa. Sim ou não, gente? Na tua casa, no teu trabalho, aonde for. E nós ouvimos aqui sexta-feira aqui, não é um testemunho, não é, de que é verdade esse texto, não é, que Deus trouxe, não é, ao coração e ao espírito da nossa irmã, não é, a lembrança de um louvor, e aquele louvor trouxe paz, não é? Então isso é muito sério, gente. Deus vai trazer ao teu coração todas as etapas, tudo aquilo que é necessário para que nada roube de você aquilo que é teu por direito. Amém ou não amém, gente? Essa palavra é de Deus para a tua vida, sim ou não? Amém, gente? Que você possa guardar isso no teu coração. Guarda isso com você. Percebeu alguma coisa? Muda o ambiente. Uma coisa não é o que está acontecendo aqui, uma coisa é o que está acontecendo aqui. E se aqui perdeu a linha, aí, meu irmão, sabe o que você faz? Se recondicione. Porque aí eu tenho certeza que a mão do Senhor virá sobre a tua vida. Quem recebe esta palavra? Amém, gente? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos por um momento. E diante daquilo que você entendeu desta palavra, faça a tua oração aí. Faça a tua oração de verdade. Oh, Jesus. Isso é para nós, isso é para mim, isso é para todos nós que estamos aqui.